psicologia. A psicologia, como outras ciências, são essenciais para a gente ter uma teologia real, verdadeira, confiável. Confiável. Tá? Eu conversei com uma pessoa e ela diz, olha, tem momentos até que eu sou ateu, que eu não acredito, que eu duvido. E eu disse para ela o seguinte, teve um tempo que eu achava que isso ofendia Deus. Mas eu entendo que Deus nos deu inteligência justamente para questionar. Então isso não ofende, porque Deus não faria alguma coisa que fosse ruim para a gente. É para questionar mesmo. E Deus compreende. E é bom que a gente questione, para que a gente possa desenvolver uma fé sólida, verdadeira, e não uma coisa que eu ouvi falar, mas algo que eu experimentei. Eu experimentei. Aí eu disse para ele, eu já tive meus momentos de onde eu fui ateu. Eu já tive. E graças a Deus aconteceu na minha vida. Porque eu tive que estudar, eu tive que analisar o assunto. Não me interessava só ouvir o que falava, não. Eu precisava questionar, eu precisava pesquisar. Né? E aí, quando eu saí dessa situação, eu já saí agora mais seguro. Era algo que eu havia conquistado. Certo? Então, se eu quero fazer uma teologia não dogmatizada, ou seja, aquela teologia que apenas diz isso para o que alguém disse um dia, se eu quero uma teologia séria, né, uma teologia confiável, então eu preciso buscar em outras ciências informações sobre o homem, o ser humano, porque o ser humano, é o objeto do meu estudo. Por quê? Deus eu não posso manipular. Deus eu não posso conhecer em detalhes, porque ele é abstrato. Ele é Deus. É só pela fé que eu posso ter acesso a ele. Mas na hora que eu vou estudar o ser humano, que é um vestígio de Deus, um vestígio poderoso de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, eu posso, conhecendo o homem, eu posso conhecer muito sobre Deus. Entende? Então, a psicologia é um desses instrumentos maravilhosos para a gente fazer uma teologia séria, uma teologia confiável. Então, hoje, no texto da teologia, a gente chama atenção aqui para a história da teologia. Aqui temos alguns homens, aí diz assim, William Undet, né, sentado, é esse que está sentado, e seu grupo, no seu laboratório psicológico, o primeiro desse tipo, Undet é creditado pela criação da psicologia como um campo de investigação científica independente da filosofia e biologia. Então é ele que vai abrir novos caminhos para a existência de uma ciência chamada psicologia. Tá? Então esse é uma foto que lembra muito bem esse aspecto. Então vamos ver aqui, perspectivas históricas. A psicologia possui um longo passado, mas uma história curta. Com essa frase, descreveu Hermann Ebbinghaus, um dos primeiros psicólogos experimentais. Segundo, a situação da psicologia, tanto em 1908, quando ele escreveu essa frase, como hoje, desde a antiguidade, pensadores, filósofos e teólogos de várias religiões e culturas dedicaram-se a questões relativas à natureza humana, à percepção, à consciência, à loucura e outros aspectos da vida humana. Então, há muito tempo que isso é estudado, principalmente na filosofia. Terceiro, apesar de teorias psicológicas fazerem parte de muitas tradições orientais, a psicologia, enquanto ciência, tem suas primeiras raízes nos filósofos gregos. Outras
Outras culturas desenvolveram também, mas as principais, né, estão lá na filosofia grega. O que é que marcava a filosofia grega? Era o espírito questionador, né? Pesquisador. Eles queriam uma resposta. Não era alguma coisa que se ouvia, né, do entendimento popular. Eles queriam compreender por que, que aquilo era daquele jeito. Então, enquanto ciência tem suas primeiras raízes nos filósofos gregos, mas só se separou da filosofia no final do século XIX. O primeiro laboratório psicológico foi fundado pelo fisiólogo alemão Wilhelm Wundt, 1879, sendo publicado seu livro Princípios de Psicologia em Leipzig, na Alemanha, né? Então, quando isso acontece. Seu interesse se havia transferido do funcionamento do corpo humano para os processos mais elementares da percepção e a velocidade dos processos mentais mais simples. Ele estudava sobre a fisiologia, sobre o corpo humano, e ele começou agora a se preocupar com o que dirigia o corpo humano, que era a mente, né? Essa parte que funciona aqui, que dirige todo o corpo. Então, ele passou a se preocupar com esse aspecto, digamos assim, da fisiologia, né? O seu laboratório formou a primeira geração de psicólogos. Alunos de Wundt propagaram a nova ciência e fundaram vários laboratórios similares pela Europa e Estados Unidos. Eduardo Titchener foi um importante divulgador do trabalho de Wundt nos Estados Unidos, mas uma outra perspectiva se delineava. O médico e filósofo americano William James propôs em seu livro O Princípio da Psicologia, 1890, para muitos, a obra mais significativa da literatura psicológica. Uma nova abordagem mais centrada na função da mente humana do que na sua estrutura. Então, o funcionamento, como é que funciona a mente humana capaz de, então, dirigir todo um corpo, dirigir toda uma vida. Nessa época, era a psicologia já uma ciência estabelecida e, até 1990, já contava com mais de 40 laboratórios na América do Norte. Mais de 40. Então, muita gente já estava atuando nessa área quando começou o século XX. Tá bom? Então, esse é um princípio da história, né, da psicologia e que serve para a gente ir arrumando as ideias de como essa ciência pode ajudar muito na teologia, nos estudos de uma teologia séria. Tá bom?